Pega a sua Bíblia, abre em Mateus capítulo 13, por gentileza. Nós estamos numa série de mensagens chamada Primeiro o Mais Importante. Não somente com o jejum de 21 dias, como também com todo o nosso movimento de janeiro. Queremos levar a igreja realmente tocados, porque a gente quer dar todo tipo de desculpa, mas não tem como esconder a verdade de que no Evangelho, a mensagem do Evangelho fala sobre Deus ocupar o lugar de primeiro. Deus não pode ser algo da sua vida, ou mais uma parte da sua vida. Deus não pode ser um socorro que você procura para a sua vida. Deus não pode ser uma parcela da sua vida. Deus tem que ser o primeiro. E o Evangelho nos escancara essa verdade, o difícil é lidar com ela. E diante dessa compreensão de que primeiro o que mais importa, nós entendemos semana passada que Deus é o que mais importa. Seguindo nesse entendimento, Deus me levou a uma passagem, e eu quero compartilhar uma mensagem com vocês, baseados em 2 versículos, de Mateus capítulo 13, verso 44 e 46, que diz assim, Mateus capítulo 13, versículo 44 ao 43. Diz assim: o reino dos céus é como um tesouro escondido num campo. Certo homem, tendo-o encontrado, escondeu de novo e, cheio de alegria, foi, vendeu tudo o que tinha e comprou aquele campo. No verso 45, ele segue com uma outra parábola semelhante. Ele diz assim: o reino dos céus também é como um negociante que procura pérolas preciosas. Encontrando uma pérola de grande valor, foi, vendeu tudo o que tinha e a comprou. Amém? Jesus era genial. Ele tinha a incrível capacidade de comunicar mensagens poderosas, conceitos extremamente complexos e profundos, com frases simples, curtas, histórias palatáveis a qualquer um, compreensíveis a qualquer um. E em poucas frases ele contou 2 grandes histórias que revelam algo profundo do reino de Deus. Eu quero compartilhar uma mensagem com o tema: quanto vale? Quanto vale? Repete aí para você mesmo agora em voz alta. Quanto vale? É uma pergunta. Pergunta a pessoa que está do seu lado aí, sabe que eu sou pastor, tem essas manias. Vai, quanto vale? Fala, quanto vale? Você não pode esquecer, quanto vale? Essa é a pergunta da noite. Quanto vale? Quanto vale? Olha, eu não sou especialista nisso, mas eu li que valor, a palavra valor, ela é um conceito que tem 2 grandes áreas do conhecimento que usa a palavra valor. Tem valor no sentido filosófico, que é sobre características morais importantes, relevantes, valor nesse sentido, ou seja, os meus valores, ou seja, família é um valor para mim, que se assemelha um pouco também, mas tem um outro conceito de valor, que é valor no sentido econômico. Talvez a gente está mais acostumado com valor no sentido econômico. Valor no sentido econômico fala sobre a importância que um bem ou um serviço tem para as pessoas. Isso é valor, que inclusive é diferente de preço. O que é preço? Preço é uma métrica numérica, monetária. Ah, pastor, está falando difícil. Não, vamos lá. Métrica que se mede. É uma métrica monetária, ou seja, de dinheiro, que normalmente está ligada ao valor de algo. E valor é o que as pessoas acham importante. Agora deixa eu explicar uma coisa. Preço nem sempre, ou na maioria das vezes,
não tem relação nenhuma com o custo de algo. Escute. Porque às vezes, para fazer uma paçoquinha, o produtor lhe custou a paçoquinha 10 centavos. Mas quando você paga lá no bar do Zé a paçoquinha, você não paga o que ela custou. Porque entre o que você paga e o que ela custou tem a margem de quem distribuiu, de quem fez a paçoquinha chegar até lá, de quem fabricou, precisa ganhar um pouquinho para continuar fabricando, do seu Zé que vende no bar, cada um pega um pouquinho. Mas acima de tudo, que é o melhor é, quantas paçoquinhas tem no mercado e quantos estão interessados? Se tem muita paçoquinha e ninguém se preocupa em comer paçoquinha, a paçoquinha normalmente vai ter o seu valor baixo. É a lei da oferta e da demanda. Mas se tem pouca paçoquinha, e muita gente interessada, você vai encontrar paçoca por R$5. Diga para um homem que tem uma mulher grávida, às 3 horas da manhã, que está com vontade de comer jaca, quanto que ele pagaria numa jaca? E ela diz, meu filho vai nascer com cara de jaca, e você sai desesperado. Não pode! Aí você sai procurando jaca às 3 horas da manhã. Quanto é que você pagaria numa jaca? O que ela custa? Ou o que naquela hora vale para você? Isso está no mundo inteiro o tempo todo. As coisas têm valor. E nós pagamos normalmente o valor que elas têm para nós. Por isso que você vai no mercado e paga R$1, R$1,10, R$1,50 numa água mineral. Mas se você tiver num lugar turístico, fechado, com uma placa que não pode entrar nada, e você caminhou naquele parque turístico, por exemplo, algum lugar aqui em Foz do Iguaçu, e lá dentro, depois de você caminhar 2 horas, um sol escaldante, você está morrendo de sede, e lá tem uma banquinha dizendo, vendemos água, e lá a água custa R$7, provavelmente você pague. Porque lá, o valor daquela água, ou seja, a importância que as pessoas dão para aquilo, aumentou. Vocês estão entendendo? Isso é valor econômico. O valor econômico é uma métrica no mercado que revela a importância que o indivíduo, ou a massa, ou as pessoas dão a uma coisa. Normalmente, o valor, de forma simplória, é definido por escassez, né? Oferta e demanda. Mas o mercado entendeu que tem outras coisas que o ser humano valoriza. Por exemplo, se me fizer especial, eu pago um pouquinho mais. Porque o homem encontra valor também em se sentir importante. É ou não é? Ah, tem outra coisa. Se ninguém tiver, ou seja, exclusividade é outro valor. Se for exclusivo, então eu pago um pouquinho mais. Quem está me acompanhando aqui? Por quê? Porque o ser humano dá valor em se sentir exclusivo. Não só importante, exclusivo. E se me demonstrar ou se me fizer ser especial, então aí me ganhou. E por isso que você vai ver algumas loucuras no mundo. De pessoas pagando um absurdo por coisas que não fazem sentido. Quem já viu essas coisas por aí no mundo? Porque não é sobre o quanto aquilo custa, é sobre o valor daquilo no coração da pessoa. Eu estava vendo umas questões dessas. Não sei se alguém já ouviu falar no café de civeta. É o café mais caro do mundo. Civeta é um animal. E esse café é produzido na Indonésia, em algumas regiões também do mundo, mas especialmente naquela região. Civeta é um bicho, é um mamífero que come carne, parece uma raposa, assim, posso estar falando uma bobagem, tá? Pessoal de biologia aí, não me crucifique. Mas é um animal. E ele come o grão, o bicho come o grão e defeca o grão. E o café de civeta mais caro do mundo é o café defecado pelo bicho. As pessoas pegam o grão que sai do cocô bota num pacote e vende por R$14.000 o quilo. R$14.000 o quilo. Aí,
Café de civeta. Que cheirinho agradável. E o povo paga. Paga. Há restaurantes que vendem ele expresso, 20 ml, por $190, $150, $120, dependendo de onde está. Se o café de civeta estiver sendo vendido no restaurante que está numa cobertura em Nova York, se prepare para pagar $300. Porque não é sobre o café, é sobre a importância que a pessoa dá em tomar o café que sai do butinha do bichinho, no prédio em Nova York, e postar no Instagram para todo mundo ver. Isso tem valor, vocês estão entendendo? Aí ele fala, vale $300 esse café. E é por isso que a gente está vendo aí o tempo todo as pessoas pagarem mais ou menos R$3.000, as mais baratas, em um pedaço de carne folhado a ouro, feito pelo chefe Salt Bay, aquele que faz assim com o salzinho. Aí ele faz um pedaço de carne que você compra aqui no Walmart, joga um papel dourado lá, que inclusive provaram que aquele folhado a ouro você compra aqui no Brasil por R$60, porque não é necessariamente, é isso aí mesmo. Aí faz lá, mete em cima da carne, joga um negocinho. E quando você olha para o restaurante desse homem, as pessoas não estão comendo, elas estão filmando. Depois, a carne já esfriou, o cara já foi embora, todo mundo filmou. Aquele sal nem pega direito na carne. Todo mundo corta um pedacinho como... Eu não sei, na verdade, nunca comi. Deve ser bom. Eu acho. Quanto vale? Quanto vale um pedaço de carne? Meio douradinho. Quanto vale? Quanto vale, Gerson? Você percebe que o valor para o ser humano é uma percepção relativa. É você que define, no fundo. Somos nós. É só alguém falar, vai parar, os caminhoneiros vão fechar. O que acontece no posto de gasolina? O povo se aproveita e fala, agora vai ficar mais caro. Mas o que mudou? Não é a mesma gasolina do mesmo? É que agora mudou o valor. Mudou a percepção de importância para as pessoas. Estão entendendo? A percepção de importância mudou. Eu estava lendo uma matéria sobre quanto custa um filho. Ainda bem que eu não li antes essa matéria. Aproximadamente 1,5 milhão. Até ele sair da tua casa. 1,5 milhão. Cadê as meninas? Vamos vender, pega lá. Não pode ser. 1,5 milhão até teu filho sair de casa. É o que provavelmente, em média, óbvio que há questões aqui sobre, esse cálculo é feito sobre crianças que você vai investir em escola, presentes dos amigos, das festas que eles participam, roupa, alimentação, tudo que pai normalmente, né, de forma mediana, numa classe média, até média baixa, consegue fazer para os seus filhos, pelo menos 1,5 milhão. Dependendo da faculdade que ele for fazer, dependendo do lugar que ele for estudar, dependendo, aumenta um pouquinho mais. Isso é o que custa, segundo um especialista que calculou aqui no Brasil, a matéria do CNN. A pergunta que eu te faço é, quanto vale um filho? Quanto vale um filho? Hein? Eu sei que tem coisas absurdas no mundo. A gente paga por coisa que não faz sentido. Tem um absurdo, o pessoal compra umas camisetas do Palmeiras por R$100, não faz sentido. Aquilo lá, pano de chão, o povo compra. Você entende? Pior que está cheio de palmeirense nessa igreja. Agora, eu sei que a percepção de valor no mundo, vocês já entenderam. E Jesus brinca com esse conceito de valor e nos dá uma das grandes, ou se não a maior lição da vida, e da vida espiritual.
Ele conta duas histórias que falam sobre o quanto vale. Quanto vale o reino de Deus? Quanto vale o que Deus tem para nós? Quanto vale a vida em Deus, a vida com Deus, a vida de Deus? Quanto vale o que Deus tem para nós? Qual é o valor que a gente define para tudo o que Deus tem para nós disponível? Quanto vale uma vida com Deus? Quanto vale aquilo que Deus pode dar? Quanto vale? Agora que você entendeu o que é valor, eu quero que você comece a pensar. Quanto vale? E aí, Jesus conta essas duas histórias que nos explicam. E nela, eu destaco aqui os três principais elementos dessa história. Na primeira, ele diz que o reino dos céus é como um tesouro escondido num campo. Certo homem encontrou, e tendo encontrado, escondeu de novo o tesouro, e cheio de alegria foi e vendeu tudo que tinha, e comprou aquele campo. Então na primeira história nós temos um homem que está trabalhando num campo. Não dá para saber porque é uma parábola, mas as parábolas normalmente Jesus dava um jeito de contar histórias que se assemelhassem com a realidade vista pelas pessoas daquela época. Então quando ele fala certo homem trabalhando num campo, ele estava falando normalmente de um trabalhador comum, alguém que foi contratado para trabalhar num campo, algo que era comum hoje, naquele tempo. Você contratava alguém para trabalhar na tua lavoura, num terreno, em alguma coisa assim. Mas digamos aqui, vamos trazer para o nosso tempo aqui, para você ter uma alusão. Digamos que você contrate alguém aí para carpir um lote para você. Falar, a prefeitura está me incomodando, eu vou contratar alguém aqui para carpir aquele lote, porque o mato está crescendo. Aí o senhorzinho passa aí, você fala, opa, você carpe o lote para mim? Opa. E esse homem, enquanto está carpindo o teu lote, ele vai e cavuca, lá dá uma enxadada. E quando ele dá uma enxadada, ele vê que, opa, tem algo duro. Ele acha que é concreto, alguma coisa. Ele vai, bate, ele vê que é madeira. E é madeira e ainda parece que é um baú. Ele bate um pouco mais, tira a terra por cima. Ele está sozinho, olha para o lado, olha para o outro. Ele abre aquele baú e vê que tem algumas centenas de milhares de reais só de olho, dentro de um baú. E ainda com algumas outras joias, com algumas coisas. Aquele homem fecha o baú, esconde de novo, coloca a terra em cima. E sai desesperado atrás do dono falando, viu, você não quer vender teu terreno, não? Aí o dono fala, olha, está me incomodando aí, eu tenho que ficar carpindo, não está bom os negócios para essa região, o pessoal não compra, eu estou pedindo tanto. Aquele homem não tem o dinheiro, mas ele vai para casa, ele olha para tudo que tem, televisão, geladeira, sofá, mesa, tudo. Uma motinha que ele guardava lá, um negócio, ele junta tudo, vende tudo. Ele vende tudo o que tem. Volta para aquele senhor e fala, está aqui o dinheiro do terreno. Porque ele sabe que o que está no terreno tem valor. Por isso que custou, valia a pena vender tudo que tinha. É isso que Jesus está contando. E aí ele conta uma outra história. Semelhante a essa, ele diz, o reino dos céus é também como um negociante que procura pérolas preciosas. Agora, diferente de um trabalhador que por acidente encontra um tesouro, nós temos um homem que trabalha procurando pérolas preciosas. Os contemporâneos de Jesus entenderam do que ele estava falando, porque era muito comum. Pérola, no contexto de Jesus, era uma das preciosidades mais caras. Inclusive mais caro que esmeralda, rubi, que outras pedras preciosas. Pérola, naquele contexto, era dessas preciosidades, era das mais caras. E aí ele diz sobre uma pérola, não sei se pelo tamanho, não sei se pelo jeito, pela postura, pela beleza, mas era uma pérola de grande valor. E esse homem procurando, ele encontra. Ele encontra a tal ponto de dizer, nunca de todas as outras pérolas que encontrei, nenhuma se assemelha a essa, ao ponto em que vale a pena vender tudo. E ele vende tudo, vende o barco em que ele procurava as pérolas, vende o seu negócio, vende os seus bens, vende tudo, só por causa daquela pérola. Ele diz, assim é o reino dos céus. E o que nessas duas histórias Jesus nos ensina e tem a ver comigo, com você, e tem a ver com a nossa série sobre o primeiro mais importante?
A primeira coisa que eu quero que você entenda nessa mensagem é sobre o reino dos céus, porque as duas parábolas estão falando sobre o reino dos céus e apontando o reino dos céus como algo precioso. E eu não tenho tempo e não posso aqui me estender para explicar tudo que engloba teologicamente aqui, reino dos céus, reino de Deus, qual é a diferença dos dois, o que é isso. Mas em resumo, a expressão reino dos céus fala sobre Deus, o seu governo e tudo o que Ele tem para oferecer. O reino dos céus é quem Ele é e o que Ele tem para nós, para o ser humano. O reino dos céus é o plano eterno de Deus para o homem. O reino dos céus é o governo de Deus, a grandeza de Deus, a glória de Deus, a sabedoria de Deus, as riquezas eternas de Deus, disponíveis aos homens. O reino dos céus podem ser, ou pode ser também, entendido simultaneamente com aquilo que Paulo em Efésios capítulo 1, no verso 3 em diante, chama de as bênçãos e as riquezas celestiais. O apóstolo Paulo o tempo todo em suas cartas se remete às riquezas eternas de Deus, às riquezas celestiais, às bênçãos espirituais que estão disponíveis. Sobre o que o apóstolo Paulo está falando? Ele está falando sobre tudo isso que Deus tem para nós. E o que é isso? Infelizmente, banalizaram o reino dos céus. E os próprios evangélicos e cristãos do mundo inteiro fizeram as pessoas acreditar que as riquezas espirituais, ou as riquezas de Deus para nós, é carro, dinheiro, casa própria, prosperidade financeira. Te fizeram acreditar que as riquezas são coisas deste mundo. E aí as igrejas falam e fazem aquele anúncio: olha, vem para Jesus que a tua vida vai melhorar. Olha, depois que eu me converti, passei a ter 4 empresas. Tinha uma, agora eu tenho 5. Olha como Jesus é bom. E fizeram você acreditar que o reino dos céus é toda essa porcaria terrena. Tem um monte de gente tomando café de bicho, e chamando de reino dos céus. O que você vê as igrejas, e principalmente aquelas que são mais televisivas, aquelas que estão no mercado, e fazendo propaganda, e chamando gente, não sei o que lá, e grandes multidões, você vê o povo lá: nossa, cheguei nessa igreja, eu era pobre, agora estou bem de vida, glória a Deus. E a pessoa fala: o reino dos céus é dinheiro. Aí outra: não, agora eu estava doente, cheguei na igreja, agora Jesus me curou. E Jesus pode curar, claro. Mas não é essas riquezas espirituais que Paulo está falando. Nunca foi sobre isso. Nunca foi sobre isso. Essas não são as riquezas. E eu pergunto: quais são as riquezas espirituais que o Evangelho nos promete? São várias, mas eu gosto daquelas que estão resumidas por Paulo no capítulo 1 de Efésios. No próprio capítulo de Efésios, capítulo 1, verso 3, ele diz assim: olha, bendito seja Deus, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Amém? A que bênçãos são essas? E aí ele diz: porque Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis na sua presença. A primeira bênção espiritual que Paulo está dizendo é que em Cristo nós somos eleitos por Deus. Que antes da fundação do mundo, Deus nos escolheu. De que você não é comum, de que você não é um acidente, de que você não é qualquer coisa na criação. Você é fruto do plano eterno de Deus. Ele pensou em você, esse é o seu valor. O que Paulo está dizendo é que você não é como uma árvore, como uma planta. Você não é como um animal, você não é como um bicho. Antes da fundação do mundo, Deus pensou em você, singularmente, a tua digital, o teu DNA, os teus detalhes, o teu cor de cabelo, o teu jeito, o teu temperamento. Você é precioso, você é único, você é fruto do plano e do projeto de Deus. E eleito em Cristo Jesus significa especialmente que nós somos escolhidos para o seu plano, para fazer parte da sua família. A segunda bênção espiritual
e que está contida nela é o que diz no versículo 5: em amor nos predestinou para sermos adotados como filhos, por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade. A segunda bênção espiritual, ou a segunda riqueza espiritual do reino dos céus, é que você não é órfão, você é filho de Deus. Além de ter sido gerado por um plano, você tem uma relação especial com o Pai. Deus não é aquele ser tirano, distante, barbudo, que está com um cetro de justiça, sentado num trono, brincando com a humanidade, como se elas fossem peça de xadrez. Ele é um Pai amável, que se relaciona com você como um pai para o filho, que Ele te abençoa, Ele te abraça, Ele te cuida, Ele provê, Ele te dá propósito, Ele te dá cuidado. Deus é Pai e nós somos os seus filhos. Isso é uma riqueza espiritual. A gente é filho de Deus. Filho de Deus. Olha, alguém um dia me contou de uma experiência que teve com adoção. Eu não sei se alguns aqui ou já tiveram esse contato, que normalmente crianças mais velhas especialmente, que estão para adoção, que já estão conscientes do que se trata da vida dela, que já conseguem entender que a sua família não cuidou dela, ou não pôde cuidar, que ela está num lar com outras crianças, que ela está esperando alguém adotá-la. As crianças mais velhas que estão em casas de adoção, normalmente manifestam um perfil parecido. Que a orfandade revelada em pequenos comportamentos, insegurança, rejeição, medo, escassez. Um dia alguém me contou sobre uma experiência que eu posso errar aqui mais ou menos, mas era algo parecido como ter levado uma dessas crianças por uns dias, que é aquele período que o juiz deixa para conhecer a família, e a menina lá se comportando tudo, fazendo de tudo certinho e tal, até que em algum momento lá, no final de semana, não sei se houve uma distração, enfim, a menina se demonstra muito diferente, fora da vista dos pretendentes pais adotivos, e ela começa a se expressar diferente, começa a se manifestar diferente, já num tom diferente, e quando os pretendentes pais olham para ela ou encontram ela, parece que ela é tomada por um medo e fala: não me devolve, não me devolve, não me devolve. A orfandade faz você nunca se sentir adequado, a orfandade faz você achar que você precisa provar o teu valor o tempo todo. A orfandade faz você viver as relações por aquilo que os outros podem te dar e aquilo que você pode oferecer. A orfandade faz você achar que ninguém é por você. A orfandade faz você achar que você não é aceito, que você não é amado, que você não é acolhido, que você precisa estar o tempo todo conquistando a confiança das pessoas. Mas eu vou dizer o seguinte: um filho, por mais que tropece, por mais que erre, por mais que discuta com seu pai, por mais que brigue, ele sabe que todo dia, toda noite, ele terá uma cama para deitar, um teto sobre a sua cabeça e um prato para comer. Porque ele sabe quem é o seu pai. Um órfão, ele fala: não, hoje vão me chutar daqui, hoje vão me devolver, hoje não serei mais aceito. E aí dá esse bando de cristão que ainda não entendeu o que é filho, vivendo sobre uma ameaça o tempo todo. Se eu peco, Deus me ama. Se eu não me ama, se eu faço o que é certinho, aí Deus me ama. Mas daí eu errei, aí agora Deus não me ama mais. Aí fica naquela insegurança o tempo todo, e por isso que a natureza de Deus não flui através dele, porque ainda é órfão aqui dentro. E uma riqueza que Deus nos dá, quando nós compreendemos quem Jesus é, quem nós somos, o que Ele tem para nós é que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem o presente, nem o porvir, nada poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, diz Romanos capítulo 8. Nada. Nós somos filhos. E isso não gera em nós arrogância, orgulho e prepotência. Quem entende quem é filho, sabe quem é o seu pai. E quando nós sabemos quem é o nosso pai, meu irmão, a nossa resposta é devoção, amor, entrega, sujeição, humildade. Essa é a resposta de quem entende a graça. Nós somos filhos. Riqueza espiritual, Paulo diz, é redenção. Olha o que ele diz no verso 5. Ele diz assim: em amor nos predestinou para sermos adotados como filhos,
por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade, para louvor da sua gloriosa graça, a qual nos deu gratuitamente no amado. Agora no verso 7, perdão, não é o 5, é o 7. Nele temos a redenção por meio do seu sangue. O que é a redenção? A redenção, ou redimir, é o ato de libertar alguém de uma prisão. Redimir alguém era algo que na cultura antiga era muito comum ao vocabulário, para nós não, porque nós não temos mais escravos. Mas o judeu entendia o que era redimir, inclusive na própria cultura judaica, ainda assim, havia alguns tipos ou algumas modalidades de escravagismo. Por exemplo, se alguém te devesse dinheiro, ele poderia trabalhar para você como escravo para pagar a dívida. Inclusive, na lei de Moisés, havia uma regulamentação para regular essa relação entre os senhores e os escravos. Inclusive, a cada 50 anos, pela lei de Moisés, todos os escravos eram redimidos. Todas as dívidas eram pagas. Inclusive, o nome disso era chamado Ano Aceitável do Senhor. Por isso que, quando Jesus começa o seu ministério em Lucas 4, ele diz algo interessante. Ele olha para aquela sinagoga e diz: o Espírito de Deus está sobre mim. E ele está citando o profeta Isaías. Ele me ungiu. Alguém sabe esse texto? Lucas capítulo 4, ele diz: ele me ungiu. Ele lista várias coisas, mas a que é mais emblemática, para pregar o ano aceitável do Senhor. Ele está dizendo: agora todos os prisioneiros podem ser libertados. Porque é interessante que redimir alguém era algo que eu poderia fazer pelo outro. Por exemplo, Gerson, se você fosse escravo de dívida de alguém, você é escravo do Ronaldo. Eu podia redimir você, libertar você da escravidão do Ronaldo, pagando o preço da tua dívida e te libertando. E quando a palavra de Deus diz que nós somos redimidos, é que espiritualmente uma dívida impagável foi paga. Uma dívida impagável foi paga. A dívida eterna que todos nós tínhamos com Deus, pelo nosso pecado, foi paga na cruz do Calvário. E um dia o Filho de Deus morreu, estendeu seus braços, e a Bíblia diz que ele cravou a escritura de dívida. Sabe o que é isso? Eu preciso te contar, eu sei que alguns de vocês têm sido atormentados por culpa. Satanás tem atacado tua mente, porque você não consegue se libertar dos pecados, das amarguras, dos rancores, dos erros que você cometeu. E todo dia alguns de vocês aqui são perturbados de tal forma como se o próprio inimigo aparecesse diante de você assim com aquela fatura, maior que a tua do cartão de crédito. Aí ele fala: ó, tá vendo aqui, ó? Eu não esqueci, você está indo lá na igreja no domingo, eu sei que você está indo no GA, está até servindo em ministério agora, colocando um crachazinho. Mas ó, tá aqui, ó, imoralidade sexual, brigas, ira, rancor, amargura. Você lembra que aquela vez você pegou e não devolveu? Tá vendo aqui que você roubava o teu chefe escondido? Foi por anos assim, e começa a listar. E o inimigo, ele lembra de tudo. E eu sei que alguns de vocês vivem quase que dessa forma, culpa e condenação e acusação. Mas o Filho de Deus, que Paulo está dizendo é um que, diante da fatura que o inimigo apresenta, ele pode fazer o seguinte: tá bom, diabo, só vai lá embaixo para você ver aqui. Ele puxa. Está vendo aqui embaixo? Tem um vermelhão carimbado assim, ó, pago. Não devo mais. Não porque eu paguei, mas porque pagaram por mim. Isso é redenção. Toda culpa, todo medo, toda opressão
gerado pelos nossos próprios pecados. Deus, em Cristo Jesus, nos libertou. Tem alguém que é feliz por causa disso? Aí fala, mas pastor, não me sinto assim. Calma, o reino dos céus está disponível. Talvez hoje ele vai te encontrar e você vai encontrar ele. Redenção, remissão. No verso 8, ele diz que uma das bênçãos celestiais é sabedoria e entendimento. Ele diz, a qual ele derramou sobre nós, com toda a sabedoria e entendimento. Meu irmão, o Filho de Deus tem uma riqueza espiritual que é inestimável. A Bíblia diz que nós temos a mente de Cristo. Ou seja, o que habita em nós nos dá capacidade de entendimento e sabedoria sobrenatural. Talvez alguns não estão usando. Deveriam. Mas o Espírito que habita em você é o mesmo de José e de Daniel. A Bíblia diz que Daniel tinha uma sabedoria diferente de todos os outros. Que tudo que ele botava na mão para fazer, José da mesma forma. O Espírito de Deus habitava nele, e por causa disso, a capacidade administrativa, a inteligência de lidar com negócios, com organização, a forma de lidar com gente, com pessoas, a sabedoria persuasiva, a comunicação. A Bíblia diz que em Cristo nós temos a sua mente, e somos revestidos de sabedoria e entendimento sobre-humano. Eu vou dizer uma coisa, quando eu falo que talvez tudo que você precisa não é de um milagre, mas é ser cheio do Espírito Santo, alguns não entendem o que eu estou dizendo. Tem gente aqui que está clamando ao Senhor provisão, portas abertas, melhorar no seu trabalho. Tem gente aqui que está clamando por melhoria no relacionamento, querendo que Deus ajude e faça um milagre no seu marido. Às vezes o que te falta é a sabedoria e o entendimento do Espírito, para saber como falar, como se portar, como se relacionar, como negociar, Quem está entendendo o que eu quero dizer aqui? Isso é uma riqueza espiritual disponível em Cristo Jesus. Sabedoria e entendimento. Meu irmão, quanto custa? Quanto vale isso? Quanto vale isso? E aí ele diz no verso 9, que não acabou, é também uma riqueza espiritual. É também uma riqueza espiritual. O mistério da sua vontade, ou seja, aquilo que o ser humano tanto procura, está disponível para os filhos de Deus. A revelação da vontade de Deus para as suas vidas. E nos revelou o mistério da sua vontade, de acordo com o seu bom propósito, daquele que estabeleceu em Cristo. Está disponível também ser participante do propósito eterno de Deus. Meu irmão, sabe o que é fazer parte de um projeto incrível? De um projeto eterno? Conta-se, e não sei se é verdade, é quase que um mito na história, mas é uma boa lenda urbana, que quando o presidente dos Estados Unidos estava concluindo o projeto espacial para ganhar da União Soviética, inclusive naquela corrida espacial da década de 70 ou 80, se eu não me engano, 70, quando eles estavam lá na NASA e tal, e o presidente vai visitar o foguete que ia fazer o seu lançamento, e estava todo mundo pronto para o lançamento, todo mundo com os olhos voltados, os Estados Unidos inteiro, o mundo inteiro lá, tinha um senhorzinho varrendo num canto, e alguém passa por ele e fala, ei, o que você está fazendo aí? E ele diz, eu estou ajudando a levar um foguete para o espaço, porque ele entendia que varrer fazia parte do propósito maior. Ele entendia que alguém precisava varrer para que um astronauta subisse O propósito era o conjunto de tudo. Alguns de vocês talvez não entenderam a riqueza que é fazer parte do que Deus está fazendo. Eu tenho exercitado essa expressão, fazer parte do que Deus está fazendo. Então toda vez que eu estou diante de um milagre feito, de uma vida transformada, de uma família restaurada, de uma pessoa alcançada, fruto de algum trabalho realizado pela igreja, por menor que seja, quando alguém conta que um dia chegou aqui e se sentiu feliz e acolhido, quando alguém da recepção sorriu para ele, eu digo, nós estamos fazendo parte do que Deus está fazendo.
Esses dias os irmãos estavam aqui, inclusive vão terminar aqui o depósito. E aí eu saí daqui e eles aqui estavam cortando madeira, furando parafuso, pregando. E parece só trabalho, como qualquer outro. Mas quando eu estava saindo por aqui, eu falei, eles estão fazendo parte do que Deus está fazendo no mundo. Porque essas prateleiras vão ajudar a organizar o material das crianças, que precisa ser conservado para que outras aulas possam ser dadas, aulas que ensinarão verdades profundas no coração de uma criança, que amanhã será um pai de família cheio de Deus, porque um dia a igreja investiu nele. Eu estou fazendo parte do que Deus está fazendo. Esses dias eu soube, não sei como, mas uma contribuição feita assim, de um valor bem pequeno, se eu não me engano R$11, R$14, não lembro, não sei se foi no extrato, nos relatórios, não sei. Eu falei, glória a Deus, essa pessoa entendeu como fazer parte do que Deus está fazendo. Meu irmão, você não está brincando nesse mundo. Em Cristo, você começa e tem a oportunidade de fazer parte de algo glorioso, que não vai acabar nessa terra, é eterno. É eterno. Mas Paulo diz que também, finalmente, no verso 13, riqueza espiritual é o selo do Espírito Santo. Ele diz, quando vocês ouviram e creram na palavra da verdade, o evangelho que os salvou, vocês foram selados em Cristo com o Espírito Santo da promessa. Meu irmão, eu não consigo dizer quão precioso é ter o próprio Deus habitando dentro da sua vida. Eu não consigo expressar a riqueza que é ter o Espírito Santo de Deus na sua vida. O Espírito que te consola, te orienta, te ensina, te instrui. O Espírito que te traz e te renova no entendimento toda a verdade de Deus sobre a sua vida. O Espírito que te dá discernimento para falar e para calar. O Espírito que te dá sabedoria para comprar, para vender, para discernir. O Espírito que te dá amor, alegria, amabilidade, bondade, benignidade, paz, paciência, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Quanto vale ter isso na sua vida? Quanto vale ser alguém capaz de amar indiscriminadamente? O Espírito Santo te faz capaz. Quanto vale ser capaz de ser controlado ao ponto de, na maior das injustiças, manter a paciência? Quanto vale? Isso o Espírito Santo te dá. Quanto vale ter a capacidade de dominar e controlar os seus impulsos? Que é o domínio próprio, o Espírito Santo te dá. Quanto vale ter a capacidade de ser fiel, perseverante, persistente? Quanto vale a capacidade de ser benigno, bondoso, generoso? Quanto vale ter essas virtudes habitando dentro de você? Quanto vale? Quanto vale as riquezas espirituais celestiais disponíveis para cada um de nós aqui hoje? Quanto vale? Quanto vale a eternidade com Cristo? Quanto vale o teu destino eterno com Ele para toda vez, para toda a eternidade? Quanto vale o teu destino final? Porque eu preciso te contar, você vai passar nessa terra míseros 90, 95, 100 anos, se Deus permitir, e ainda se você for longe. Quanto vale a eternidade juntamente com Ele? Quanto vale ainda nesta terra desfrutar das riquezas prometidas, da herança celestial em Cristo Jesus, que te faz capaz de viver uma vida digna, bondosa, uma vida fiel? Um dia perguntaram para um ateu, perguntando para um cristão, falou, olha, você crê nessa besteira aí, desse livro, dessa história? Eu não acredito em nada disso, porque a ciência, porque a razão, porque prova e não sei o que lá. E um ateu discutindo com um cristão, e com toda a sua simplicidade, o cristão pergunta, mas qual é o teu problema com o que Deus ensina aqui? Por que
Não, porque eu prefiro não crer nisso, e sabe, e eu prefiro sair com a mulherada, e eu preciso, sabe, ser livre e fazer o que eu quiser. E que mais? Não, é porque eu prefiro também, sabe, se eu pegar emprestado, não devolver e não ficar com culpa, sabe? Se eu também quiser dar um murro em alguém, também não vou, sabe? Mas que mais que você... Não, eu também, eu gosto de falar palavrão, eu quero falar palavrão. Não quero que ninguém fique, sabe? É isso que você acha que... Tá bom, mas que mais? Não, porque eu também, sabe, eu gosto de encher a cara, ficar bem louco, mas que mais? E eu também... É só isso, e ele falou. Mas o que é de tão ruim? Não, você faz essas coisas que esse livro manda aí, você nem sabe se Deus existe. O cristão olha humildemente para ele e fala: olha, meu querido, se eu terminar esta vida, fechar os meus olhos, meu espírito foi embora, meu corpo desfalecer, e eu descobri que não existia nada de céu e de inferno, que não tem nada de diabo e de Deus, que não tem destino celestial com Deus, ou inferno no fogo com o capeta. Se eu descobrir que é só uma escuridão e um vasto vazio, eu terei vivido uma vida boa. Porque tudo que esse livro ensina, tudo me faz ter uma vida digna e próspera, faz a minha família ter paz e harmonia, faz eu saber amar as pessoas e desfrutar da alegria de conviver com elas, faz eu servir generosamente. Tudo que está aqui nesse livro faz com que eu desfrute de recompensas abençoadas, porque a partir do momento que eu passei a trabalhar como este livro ensina, eu comecei a ser promovido, abençoado, guardado. A partir do momento que eu passei a tratar minha esposa como essa Bíblia ensina, meu casamento melhorou. A partir do momento que eu passei a criar os meus filhos como esse livro ensina, minha família ficou mais feliz, mais harmoniosa. A partir do momento, e pode ser que não exista céu e inferno, apesar de eu crer, mas terá valido a pena, porque as riquezas de Deus, além de serem eternas e celestiais, me abençoam para esta vida. Quanto vale tudo isso? Quanto vale ter Deus na sua vida? Quanto vale ter o selo do Espírito na sua vida? Quanto vale ser abençoado dessa maneira? O terceiro elemento dessa parábola é o que esses personagens fizeram. A Bíblia diz que o certo homem e o negociante, esses dois personagens, eles venderam tudo. Venderam tudo porque descobriram o quanto valia. E por que Jesus contou essa parábola? Ele quer teu dinheiro? Está nem aí com o teu dinheiro. Ele quer que você venda literalmente as coisas? Também não. Ele quer que você vá aqui agora no marketplace, no Facebook, e poste todos os seus bens, se mude para um sítio e fique esperando. Não, ele não quer nada disso. Pelo contrário, ele quer que você viva a vida útil, a vida real, a vida boa. Ele quer que você trabalhe, que você conheça pessoas, que você se relacione. Ele quer que você crie os seus filhos, ame sua esposa, ame sua família. Ele quer que você viva. Mas o que é vender tudo? É estar disposto a abrir mão de tudo. É colocar o reino dos céus acima de tudo. É dizer, nada mais vale tanto quanto isso vale. É dizer, isso é o que mais importa. É disso que eu não abro mão, é isso que eu busco, é isso que eu persigo. E alguns de vocês talvez sejam como certo homem, que encontram acidentalmente o tesouro. Alguns de vocês nem esperavam encontrar essas riquezas espirituais. Um dia alguém te convidou para a igreja, talvez algum novo colega de trabalho começou a ser um testemunho que você começou a se perguntar, meu Deus, o que esse cara tem? O que essa pessoa tem? E por acidente você encontrou o reino dos céus. Talvez alguém aqui achava que a vida estava tudo bem. Eu já ouvi pessoas falando, nossa pastor, minha vida estava boa, eu não tinha grandes problemas, minha vida era normal, tinha trabalho, e eu achava que estava tudo bem. Mas quando eu encontrei o Evangelho, eu descobri o que me faltava. Talvez alguns são como esse, que acidentalmente encontraram um tesouro.
Outros talvez são como o negociante, que estão perseguindo algo que ainda nem sabe se existe. Eu sinto no meu coração de dizer que alguns de vocês têm incessantemente buscado algo que você não sabe o que é. Você sabe que a tua alma anseia por algo, teu coração está desesperado por algo, por uma paz, por uma alegria, por um contentamento, por uma satisfação, que você tem tentado buscar no dinheiro e ele não está te dando, que você está tentando buscar na carreira e ele não está te dando, que você tem tentado encontrar no sexo, nos relacionamentos e ele não está te dando. Você sabe que a tua alma clama por algo, e o que ela está procurando é uma pérola de grande valor, chamada Reino dos Céus. E só essa pérola pode saciar a sua alma, pode suprir esse vazio, pode te dar direção, discernimento, entendimento, contentamento, alegria, satisfação. Mas eu preciso te dizer, a graça de Jesus é de graça, mas nos custa tudo. Você não precisa pagar nada, nem dar nada para Deus para ir para o céu, ao mesmo tempo que vai te custar tudo. Como assim? O que eu quero dizer é que o teu dinheiro não compra o que Deus pode te dar. As tuas boas intenções e ações não podem comprar o que Deus quer te dar. A graça é que o que Deus disponibilizou em Cristo Jesus, o favor dele, as riquezas espirituais, não podem ser compradas com a tua moralidade, com a tua disciplina, com o teu legalismo, com a tua religiosidade. Nada que você faça pode comprar as riquezas espirituais, porém, te custará tudo. O que é custar tudo? Pelo menos 3 coisas. Vai te custar todo o teu orgulho, porque não é possível encontrar o reino dos céus se você não se humilhar ao Rei dos Reis, se você não se render à grandeza dele, se você não se arrepender do seu coração e abrir mão da sua arrogância, da sua soberba e da sua independência. Para você encontrar as riquezas espirituais vai te custar todo o teu orgulho, vai te custar dizer: Senhor, eu abro mão de quem eu sou, de todo o meu eu, da minha arrogância, da minha soberba, das minhas próprias convicções, eu abro mão de tudo. Vai te custar o teu orgulho, porque arrependimento só é possível quando o coração está quebrantado de verdade, e isso te custa todo o teu orgulho. Vai te custar todas as tuas paixões e desejos. As riquezas espirituais nas regiões celestiais vão te custar todos os teus anseios. Você vai ter que abrir mão do que mais o teu coração anseia nessa terra. Você vai ter que abrir mão de tudo o que o teu coração mais acha que precisa nessa terra. Você vai ter que abrir mão dos seus sonhos, das suas paixões. Você vai ter que abrir mão daquilo que você acha que te dá segurança. Você vai ter que abrir mão do que você acha que é o que você precisa. Por isso que para muitos aqui vai custar essa tua convicção de achar que a tua carreira é a coisa que mais importa na tua vida. Por isso que para alguns aqui vai custar o teu amor ao dinheiro. Para alguns aqui vai custar inclusive o teu amor a si mesmo, aos seus próprios sonhos, aos seus próprios planos. Vai te custar tudo. E custar tudo significa também que vai custar todos os teus planos egoístas. Não é mais sobre você, mas sobre Ele. Não é mais sobre os teus sonhos, mas sobre os sonhos dele. E isso te custa tudo. Por isso que Jesus, há mais frases no Novo Testamento de Jesus dizendo para as pessoas não seguirem Ele do que para seguirem Ele. Se você ler os Evangelhos, você vai encontrar mais passagens bíblicas, Jesus dizendo: ó, pensa bem, ó, se eu fosse você não ia, olha, as aves têm o seu lugar, as raposas também, o filho do homem não tem onde reclinar sua cabeça, se eu fosse você não vinha comigo não. Você vai encontrar passagens como homens dizendo: ó, Senhor, eu quero te seguir, só deixa, não vem não, não vem não. Lembrei até do meme do Tiririca lá, não vem não, não quero não, não insiste, ao ponto de Jesus em Lucas 14 dizer: olha, calcule bem, quer me seguir, tem certeza? Faz as contas, vai te custar tudo.
Mas quem discerniu o que é o reino, sabe o valor. E quem descobre o valor, está disposto a pagar o preço. Não o preço que Jesus já pagou. O único preço que requer de nós é a fé e o arrependimento. Às vezes, para alguns aqui, é tudo. É tudo. Quanto vale? Quanto vale ter Deus na sua vida? Quanto vale ter Deus na sua família? Quanto vale ter Deus no seu coração? Quanto vale o reino dos céus? Quanto vale? Quanto vale? A palavra de Deus diz que nem olho viu, nem ouvido ouviu o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Eu não sei quanto te custa e quanto me custa, ou quanto isso é para você e quanto é para mim, não sei exatamente. Eu sei que custa tudo, mas uma coisa eu sei: vale a pena. Ah, mas eu vou ter que... Você não tem que nada. Eu só vou te dizer uma coisa: vale a pena. Esses dias eu estava fazendo as minhas filhas dormir, e elas estão impossíveis, elas querem brincar o tempo todo, e aí a gente como pai está lá naquele esforço, tentando ensinar elas a orar, tentando ensinar elas, e aí a gente está conseguindo aos pouquinhos, mas aí elas ficam de zoeira uma com a outra, aí quando eu consigo: Luna, vamos orar, e a Luna faz assim, aí a Cel faz careta, aí a Luna já esquece, aí quando eu faço a Cel, vamos orar, daí a Luna brinca, aí elas ficam rindo. Mas esses dias, não sei o que aconteceu com elas, estava eu sozinho, sentado na poltrona, uma cama aqui, outra cama lá, e elas ficam pulando, eu vou acalmando, vou desligando as luzes, e quando eu quero chamar a atenção delas mesmo, eu falo: vou contar uma história. Aí eu baixo o meu volume, eu falo, quando eu falo contar uma história, elas vão para a beirada assim da poltrona, e elas ficam assim, ó. Eu invento uma história na hora, sempre é de duas princesinhas. E eu falei, aquele dia me pegou, eu falei: vocês querem que eu conte história de quê? E eu achei que elas iam falar de princesa. E por acaso, obviamente, totalmente por acaso, simultaneamente as duas falaram: de Jesus! De Jesus! Aí já arrebenta com o coração do pai, né? Minha filha de 3 e a outra de 2, falando: eu quero história de Jesus. Porque eu pego as histórias do Novo Testamento, lá, aquelas todas do Evangelho, e eu redesenho elas, né? A filha de Jairo, a mulher do fluxo de sangue, o paralítico, o cego de Jericó, eu conto todas. Só que aí eu faço, aí de Jesus. Aí eu contei a história para elas, bem rapidinho, que eu estava querendo ir embora. As duas prestaram atenção. E eu não sei o que Deus quis me dar aquele dia, mas elas estavam diferentes. Eu falei: então vamos orar. E aí a Cel falou: eu vou ser a prof, porque eu falei que quem ensina é o prof. Aí ela falou: eu vou ser a prof. Eu falei: então tá bom, você ora e a gente ora junto, junta a mãozinha. Aí a Cel falou: eu vou ser a prof. Aí ela ia puxar a oração e nós repetiríamos junto, a Luna e eu. A Luna fez assim, eu fiz junto. E a Cel orou, falou: Senhor Jesus, a minha família, brincadeiras, papai e mamãe, minha família, falou 2 vezes a família, a Una, ela estava orando por nós. Aí ela travou pela escola. Aí nessa hora eu já estava todo emocionado. E a Luna já estava assim, ó, porque a Luna só espera o amém. Aí a Cel estava assim, para a família, falou 3ª vez.
Aí a aluna, amém. As duas, amém. Eu abracei elas. Encostei as duas aqui. Aí eu comecei a orar. Falei, Deus, obrigado. Eu faria tudo de novo. Eu faria tudo de novo. Nosso namoro não foi fácil, mas a gente resistiu. E fomos fiéis. A nossa missão não tem sido fácil, mas a gente resistiu e fomos fiéis. E temos sido pela graça de Deus. Não está sendo fácil, mas a gente entendeu que isso não tem preço. Saber que a minha esposa está no outro cômodo e a gente está pronto a dormir num teto que Deus nos deu, com a barriga cheia que Ele nos sustentou, cumprindo a missão que tanto tem valido a pena fazer, com as filhas crescendo amando Jesus. Meu irmão, se as riquezas celestiais fossem só isso, que não são, valeu a pena. Eu daria tudo de novo. Eu daria tudo. Quanto vale o que Deus tem para você? Fique em pé, eu quero orar por você. Quanto vale? Quanto vale a vida de Deus em você? Quanto vale? Quanto vale uma família debaixo da graça de Deus? Quanto vale um negócio com a bênção de Deus? Quanto vale um caráter transformado? Quanto vale ter a capacidade de ser fiel, honesto, diligente, íntegro, correto, bondoso, generoso? Quanto vale a capacidade de domínio próprio? Quanto vale um casamento em paz? Quanto vale? Quanto vale?